a relação entre teoria e prática. Oi, antes de retomarmos os nossos vídeos sobre psicanálise, quero mostrar para vocês a minha cachorrinha, chamada Justine. Bem, eu estava pensando no tema que iria abrir esse novo ano, e aí me lembrei de uma questão que sempre eu escutei, que é a relação entre prática e teoria. Geralmente, quando se lê os livros de filosofia, e o próprio Lacan não usa a palavra prática, mas a palavra praxis, né? Que também é sinônimo de prática. Eu prefiro praxis, por exemplo. Então, o que eu aprendi nesses anos todos de experiência na transmissão da psicanálise e da interpretação da literatura, e especificamente da literatura portuguesa, porque desde 1972 até julho do ano passado, eu dei aula na UERJ de literatura portuguesa. O que eu escutava muito desses alunos, e depois que eu me tornei analista, eu passei a escutar de todos aqueles que começam a sua formação em psicanálise. Tá bom, estou estudando, estou lendo, li o texto que o professor mandou, mas qual a relação disso que eu estou aprendendo com a clínica? O que vai mudar a minha clínica? Como eu aplico essa teoria de Lacan, que eu estou começando a aprender hoje, em que ele me apresenta uma leitura do texto freudiano radicalmente da que eu fiz, como é que eu posso entender esse processo de leitura de Lacan da obra de Freud se eu não consigo entendê-lo? E se a gente responder tendo como apoio certos filósofos, como, por exemplo, Sócrates, que é o exemplo que o Lacan usa para tentar mostrar que não há diferença entre a teoria e a prática, toda teoria nasce de uma prática. É obviamente que na transmissão dessa prática, a teoria pode até ficar esquecida. E eu estou dando o exemplo disso porque eu acho que é o que acontece com a transmissão da psicanálise. Não sei porquê, mas nesses anos todos nos quais eu participei da transmissão da psicanálise em instituições que tinham como visada a formação do analista, e sempre modificando a sua prática paulatinamente aos seus conhecimentos. E aí, retomando Lacan, ele vai insistir isso muito no seminário da ética: não há praxis sem teoria. Vamos pensar em termos da análise ou do estudante de letras diante de um texto de literatura. Na minha leitura do texto, eu posso pensar o que me lembra, o que eu associo com o que eu acabei de aprender. E, às vezes, quando eu faço isso mentalmente, eu retorno à teoria, não é bem assim. Porque o que afasta a teoria da prática é essa transmissão que vai cada vez mais se fechando em torno da teoria. Mas uma teoria que foi criada porque existiu uma prática. Então, eu pensei nessa primeira aula, vamos dizer assim, desse ano, trazer um exemplo em que mostrasse de uma forma mais explícita a relação
entre teoria e prática. Primeiro, é necessário retomarmos a eterna pergunta, afinal de contas, o que é o significante? E eu sempre insisto nisso porque nessa experiência de longos anos na transmissão do ensino do Lacan, existem vários conceitos que se tornam enigmáticos porque não são fáceis, e o significante não é só ele, mas é um deles. E dentre eles, um conceito fundamental que me permite abrir a porta do longo percurso que eu tenho no estudo da transmissão de Lacan para a psicanálise. E nunca nos esqueçamos que ele sempre insistia no seu texto que o ensino visava aqueles que praticavam a psicanálise. Então, já que eu falei da importância do significante, primeiro, em vez do pavor que todo mundo fica com essa palavra, vamos dizer que nós podemos dizer que palavra é sinônimo de signo e significante, dependendo de quem usa. Então, para Lacan, eu poderia dizer que palavra tem como equivalente o conceito significante e que, para Saussure, palavra corresponde ao conceito saussuriano de signo. Então, vocês vão me perguntar, o que é o signo? Saussure vai definir o signo como o material sonoro da palavra, que são os fonemas, é uma parte daquilo que constitui a própria palavra, né? Então, eu tenho a palavra é um conjunto de fonemas articulados, né? E os fonemas nada mais são do que os sons de uma língua. Esse material sonoro, esses fonemas, vão ser associados a um significado. Geralmente, o significado associado a esse conjunto de fonemas é uma palavra que faz parte do código de uma determinada língua. E eu posso perguntar, o que é a palavra para Saussure? A palavra para Saussure, ela é constituída de duas fases, significante mais significado. Saussure chama de significante os sons, que seriam a materialidade sonora da palavra, mais um significado. Que significado é esse? É o significado estabelecido pela língua. Saussure, uma vez, disse que se a gente quisesse imaginar o ditador mais absoluto, esse ditador se chamaria língua, porque a língua cola um significado no significante de forma aleatória, sem lógica, é uma imposição. Casa, é diferente de barco, é assim, não tem discussão, né? E todos nós sabemos que quando nascemos, nós somos cercados por um mundo de falantes. Então, que em determinado momento, o primeiro contato com a língua é com uma parte da palavra, que seria o significante, que no contexto de Saussure seria a materialidade sonora, e depois esse bebê, aos poucos, vai aprendendo a associar a materialidade sonora que ele tanto escuta da sua mãe a alguns significados. Bom, agora vamos partir para Lacan. Lacan vai dar um conceito de signo muito simples. Signo é aquilo que representa alguma coisa para alguém. E no seminário 9, ele dá um exemplo que eu acho ótimo. Imagine uma pessoa que acabou de acordar, não encontra mais ninguém, está numa ilha, vê ao longe do mar pedaços de... Ou seja, um naufrágio.
e ele procura, olha, e não vê ninguém. Então, ele é o único sobrevivente desse naufrágio. Aí chega um determinado momento que ele diz assim, bem, eu vou dar um passeio nessa ilha para ver aonde eu estou. E ele começa a andar, de repente ele vê uma pegada na areia. E vamos imaginar que essa pegada, ele imediatamente identifica que não é uma pegada de um animal, é a pegada de um ser humano. Então, essa pegada que ele vê na areia é o significante. E quando ele diz a pegada de um ser humano, logo ele define, ele dá uma significação. Não estou só. E por não estar só, vou procurar alguém. Esse seria o exemplo do significante em Saussure. Já para Lacan, toda palavra de qualquer língua é significante. Como o significante faz parte da língua, a língua, da forma mais editorial possível, né? Essa é o ensino de Saussure, como eu disse para vocês, vai colar significados aos significantes, da forma mais aleatória. E o significante para Lacan é a palavra como material sonoro. A palavra que só existe, só pode ser usada para aquele que fala. E aquele que fala são classificados de seres humanos, portanto, diferente de todos os seres da espécie animal. Ele fala. Se ele fala, vão começar a se formar um conjunto de sons que darão uma determinada sonoridade que irá ser associada a um significante. Então, a palavra floresta, para a língua portuguesa, sempre vai significar floresta colada ao significante floresta como material sonoro. Mas vem o Lacan e diz: o signo é aquilo que representa alguma coisa para alguém. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês da pessoa caminhando e, de repente, numa ilha solitária, e, de repente, encontra uma pegada e imediatamente diz, não estou só. Então, foi preciso um ser falante dar um significado a essa pegada com valor de significante. Né? Mas a questão é que a língua faz isso de forma arbitrariamente. E quando eu aprendo, né, eu começo a aprender uma língua que já estipulou e, segundo Saussure, já impôs significados articulados aos significantes. Né? E vem Lacan e diz: quando, a partir da linguística, eu criei esse adágio, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, o que estava como ponto, o princípio que me permitiu essa frase foi o significante. Por que isso é extremamente importante? Quando Lacan fala que o importante é o significante, porque o que importa é o significante. É óbvio, e Saussure já demonstrou muito que o significado de um significante é imposto pela língua. A língua seria um ditador absoluto. Copo, material sonoro, é copo e não se discute. E a língua se apresenta por repetição. Mas, Nadia, você ficou falando de significante, não sei o quê, você deu certas dicas, eu adorei, eu estou entendendo, mas o que isso tem a ver com a sua proposta inicial de mostrar que há sempre vinculação entre a teoria e a prática? Aí eu me lembrei que a gramática, não só da língua portuguesa, mas as gramáticas das línguas começaram a se dar conta de como se daria a produção de um sentido numa frase.
porque nós sabemos o que numa frase permite, ao encontrar uma certa ambiguidade, entender que se trata de um significado ou outro. E algo que se faz que essa ambiguidade desaparece. Isso se chama pontuação. O que vai dar o significado de uma palavra numa frase é a pontuação. E é a pontuação que, quando aparece por escrita, vai dar à voz uma certa entoação, de novo, para dizer a palavra, né? E é justamente essa pontuação que indica o modo como dizer esta palavra na frase, no seu contexto, e que ela significa uma coisa, em outro contexto ela significa radicalmente outra coisa. Então, o que é responsável pelo significado da palavra numa frase ou num contexto maior, ou seja, um conjunto de frases, é o contexto. Mas então a gramática, os gramáticos das línguas, nós podemos falar dos gramáticos da língua portuguesa, né? Eles dizem, olha, a palavra tem um sentido, mas esse sentido pode, ou você vai no dicionário e encontra vários sentidos por uma palavra. Nem todas as palavras significam só um significado e acabou. Não, né? Nós vamos ter vários significados em torno da palavra, né? E esses vários significados vão ser responsáveis pelo sentido da frase e da palavra nesse contexto que é a sua frase. Então, quem determina, em última instância, o significado de uma palavra escutada é a frase, né? Ou seja, vamos pegar a frase como exemplo de contexto. Então, é a pontuação, isso os gramáticos já sabiam, que determina o significado de uma frase no texto. E o Lacan retoma isso, né? De que o significado de um significante depende do conjunto em que este significante se apresenta. E quem vai determinar, em última instância, o seu sentido é a pontuação dada a esse texto no qual a palavra se encontra. Então, o Lacan vem interessante que ele se aproveita disso para falar na nossa prática. E ele vai dizer, na clínica, quando nós, analistas, retiramos uma palavra do contexto do nosso analisando, dando uma entoação diferente da entoação dada por ela, essa intervenção, mesmo eu não sabendo, foi feito pela via da pontuação. E, obviamente, que pela escuta do analista, ao pontuar a frase diferente de como a analisanda disse, é que vai provocar um certo efeito, né? Isso é uma interpretação. Isso seria uma das formas pelas quais o Lacan fala da interpretação do analista diante da fala do seu paciente, ou seja, uma escuta aguçada. Porque a paciente, ao falar uma determinada frase, ela deu uma pontuação dando um determinado sentido. Mas eu, analista, que estou aqui já há algum tempo escutando essa paciente, eu sei que a pontuação é outra, né? E essa intervenção, repontuando a frase que ele acabou de escutar, é uma interpretação. Bem,
Aí eu trouxe 2 exemplos para vocês. Um exemplo é a seguinte frase, que eu vou ler com a pontuação com que ela é escrita pela primeira vez. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Então, vocês perceberam que se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura, né? Foi assim que eu li. Mas agora eu vou ler a mesma frase sem modificação nenhuma, apenas alterando a sua pontuação. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Então, vocês veem, todos os elementos da frase são iguais. O que determina a diferença do contexto é a pontuação que é dada. Por isso que o Lacan fala que no início de uma análise, a fala do analisando é uma enxurrada, né, de significados que, colados em determinados significantes, que se repetem sem, ao menos, o analisando escutar o que diz, né? Então, uma das funções do analista é devolver ao analisando o que ele acabou de dizer sem saber que tinha dito. Isso acontece em qualquer hora? Não, mas na hora que acontece, o que será feita pela escuta do analista desse analisando é uma pontuação, né? Então eu trouxe, para terminar, um outro exemplo, que eu gosto muito desse exemplo. Então, primeiro, eu vou ler sem pontuação, mas tem uma historinha. Um homem rico, sabendo que está agonizando, que vai morrer, pede papel e pena, né, e escreve rapidamente o que seria a sua última vontade. E como ele estava realmente, né, nas últimas, ele escreve tudo, morre, ele deixa um conjunto de palavras, uma do lado da outra, sem pontuação alguma. Então, eu vou ler essas palavras sem pontuação. Deixo os meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres, né? Ele deixou isso escrito sem nenhuma pontuação. Então, o primeiro a chegar, assim que esse homem rico morreu, é o sobrinho, né? E o sobrinho pega a carta do tio e lê da seguinte forma. Então, na leitura do sobrinho, nós já vamos ver uma pontuação que vai determinar o sentido dessa frase. Deixa os bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. Aí aparece a irmã do falecido, né? E ela também tem uma cópia do escrito que o tio, que o irmão deixou, desculpa, e resolve pontuar a frase do seguinte jeito. Deixo os meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. E aparece um juiz, né, cada um com a sua carta, dizendo que tem direito à herança de uma carta feita pelo tio, né? E o juiz, quando começa a ver que cada um se apega a determinados sentidos
a um conjunto de palavras amontoadas que se tornaram em frases para cada parente, né? Então o juiz pensou e disse: não, vou pontuar essa frase de forma diferente. E escreve o juiz: deixe os bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada aos pobres. É isso aí. Espero ter ajudado um pouco a vocês nesse vídeo a entender a importância do significante na teoria e na prática de Lacan. Até o próximo.